Fala galera do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha. Já tá definindo, finalmente definido já qual vai ser o adversário do Brasil da fase 16 já, O Brasil vai enfrentar o Japão, um time que é bem agonizado, e vou falar um pouquinho o que eu acho desse jogo. Eu talvez ainda deve sair mais outro vídeo falando sobre a seleção brasileira antes do jogo contra o Japão, que é segunda. Então, assim, fala um pouquinho da minha opinião, o que eu acho desse jogo, se o Brasil é favorito ou não. Então, já vamos tocar desse assunto. Tivemos outros resultados, a Alemanha classificada, que vitória da última rodada, do Equador contra a Alemanha, que acabou classificando em terceiro lugar, aquele, outros melhores terceiro colocado, acabou vencendo, o Equador. Então, assim, vamos falar um pouquinho desse adversário. Desse adversário do Brasil, eu pude ver todos os jogos do Japão nessa Copa do Mundo, dessa fase de grupo. Eu vi todos os jogos do Japão. E o que eu vi do Japão é que é um time muito bem organizado. É claro que você pegar o time, jogador por jogador, o Brasil hoje tem um time melhor, uma seleção do Brasil, se for pegar a história, camisa, 5 vezes campeão mundial, é um time com 5 estrelas com a camisa, é tão pesado, com 5 estrelas do peito, cinco vezes campeão, 5 Copas do Mundo. Pegar o time da seleção brasileira, cara, que é melhor, é individual principalmente, é melhor que a equipe do Japão, que é o time do Japão, que é a seleção do Japão, mas só que o Japão é um time muito bem organizado. É o time do Japão, é um time muito organizado, um time de velocidade, é um time que durante o jogo pode ter variação tática, então tem coisas que são muito interessantes. Então vai ser um jogo difícil para o Brasil. Eu ainda vejo sim o Brasil talvez com certo favoritismo pelo time, pela camisa, pela história, mas a gente não pode somente, como que faz, subestimar, não podemos, não podemos menosprezar, agora eu consegui falar, não podemos, não podemos desmerecer a seleção do Japão, que é uma seleção bem organizada. Então a gente precisa entender que o Brasil vai chegar é, para um jogo de mata-mata, precisando jogar com atenção. Então acho que vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. Esse último jogo de Suíça, se eu não me engano, Suíça. Não, Suíça não, perdão, gente. Suécia Japão e Suécia. Na minha opinião, não foi um grande jogo do Japão, mas eu acho que foi um jogo equilibrado. Eu também acho que o sexto do Japão já estava com qualquer coisa toda e talvez querendo se poupar, já pensando no próximo jogo, já que está classificado. Então, assim, foi um jogo que seria difícil o Japão passar, o Japão já estava faltando pouco para classificar, então foi um jogo, assim, na minha opinião, interessante. Eu preferia que pegasse a Suécia, do que a Holanda, do que o Japão, mas, assim, se fosse para escolher entre Japão e Holanda, é melhor o Japão. Então, assim, é, o Japão é um time bem organizado, é um time que tem zagueiro, por exemplo, o zagueiro aparece do ataque do nada, então o Brasil precisa tomar um certo cuidado, principalmente com os atacantes do Japão, que são jogadores de velocidade. Lembrando que o Japão gosta de jogar com 3 zagueiros, principalmente essa Copa do Mundo, pelo que eu vi, o Japão joga com 3 zagueiros, e são jogadores de muita velocidade. E outra coisa, o japonês, a seleção do Japão é uma seleção que são muito forte da bola aérea, então tem que tomar cuidado com o cruzamento, porque eles já fizeram gol de cabeça dessa Copa. E por mais que seja jogadores tão alto, ele consegue fazer gol de cabeça. É impressionante, interessante, como a seleção do Japão é. Eles são jogadores que lutam o tempo todo, se sair atrás, eles vão tentar empatar para virar o jogo. Então é muito interessante. Eu acho que o Brasil precisa ter um certo cuidado. E eu, sinceramente, eu se fosse treinador da seleção, eu tivesse que dar uma dica, quem sou eu para dar dica para você ontem? Mas, assim, na minha opinião, eu acho que o ideal é manter esse time. Eu acho que vai ser muito importante o Ayan como titular. Muita gente pode falar do Paquetá, mas o Paquetá defensivamente também tem ajudado. E o Ayan também deve precisar ficar falhando tanto. É bom a gente falhar. O Ayan, para quem conhece, quem já conhece sabe muito bem. O Ayan, por mais que a gente fale muita vez de outros jogadores, a gente pode deixar passar em banco outros jogadores, como Matheus Cunha, que vem jogando bem da seleção. O Ayan, então às vezes a gente vai falar muito doente, que às vezes a gente pode falar muito doente, que é um jogador muito importante para a seleção, a gente pode falar de tantos jogadores,
mas a gente precisa também mandar alguns jogadores que são importantes. O Ayan é um deles, velho. O Ayan, acho que para esses jogadores, perdão, para esse jogo contra o Japão vai ser muito importante da questão da marcação, hein? Ajudar a marcar da parte defensiva e principalmente da questão da pressão da saída, de velocidade. Eu acho que o Vini Júnior e Ayan vai ser muito importante para esse jogo. Na minha opinião, vai ser um jogo de muita intensidade, vai ser um jogo físico. É, Neymar deve entrar desse jogo, mas eu acho que é um jogo para jogador de velocidade. Eu acho que é um jogo, por exemplo, um jogo para jogadores, por exemplo, como Manhã e Vinícius Júnior. Então acho que vai ser um jogo muito interessante. Vai ser um grande jogo, né? Brasil e Japão. Acho que é um jogo que o Brasil vai ter que ter um certo cuidado, né? E como eu falei já do começo do vídeo, pode não menosprezar o adversário. Não pode menosprezar o adversário de maneira nenhuma. O Brasil tem que estar ligado. Antes de você querer zoar, querer falar coisa, vai o Japão, quer o Japão. É claro que faz parte, tem cara de brincadeira, a resenha, a zoação, mas a gente precisa ter um certo respeito para as seleções adversárias. A gente, perder para fulano, perder para tal seleção, perder para tal seleção, a gente precisa respeitar, a gente também precisa entender até o momento da seleção brasileira e também o futebol de hoje em dia, o futebol moderno. Para quem acompanha a Copa do Mundo, quem tá vendo que tá tendo um jogo muito equilibrado, né? Como eu falei desse instante, como eu falei no começo do vídeo, o Equador teve a vitória, né? Contra a Alemanha, teve vários resultados interessantes, né? Então, assim, a gente não pode ficar menosprezando as outras seleções, não vai ser fácil. É muito que o Brasil pode pegar, se não me engano, o Brasil pode pegar a Igateia, pode pegar da próxima fase, né? Da próxima fase da oitava de final. Mais para frente, da oitava de final para frente, o Brasil pode ter adversário muito complicado, né? Pode pegar Noruega, pode pegar Igateia, pode pegar Portugal, Argentina. Então, esse caminho do Brasil até a final não vai ser um caminho fácil. Então, a Silvadri vai ter que ir evoluindo aos poucos, como tá com o Ancelotti. Então, acho que é importante o Ancelotti estudar bem. Eu acho que ele deve ter visto esse jogo. Ainda mais hoje em dia, a comissão deve estar de olho, saber, já deve saber, cara, que deve saber como o Japão joga. Então, com certeza, vai passar informação para os jogadores, velho. Acho que vai ter que treinar, tem que estar de olho, velho, nesse jogo contra o Japão. Moyaong eu não vi tanto o Japão fazendo isso, mas eu acho que é importante, né? Para não atacar, não aproveitar de repente uma falha da defesa do Brasil, atacar as costas, de repente conseguir abrir o placar, então tem que ter um certo cuidado, mas eu acho que daqui para frente com certeza vai ter adversário mais difícil e digo logo, já não vou ficar aqui em cima do muro, na minha opinião, acho que o Brasil, eu preciso dizer que é uma tendência, eu acho que eu dizer que é uma tendência, mas assim, eu acho que o Brasil deve classificar, mas não com tranquilidade, mas eu acho que talvez com certa dificuldade, eu acho que o Brasil passa, eu acho que talvez seja um jogo até para um placar magro, eu acho que se ganhar de 1-0 já tá bom, importante é o Brasil passar dos pênaltis, tomara que passe o tempo normal, mas se passar dos pênaltis também vão ter que ficar feliz, mas preferência que o Brasil consiga uma boa vitória, consiga fazer um bom jogo contra o Japão. Vai ser um jogo difícil, ainda falta algum tempinho, né? Para segunda-feira, né? Não sei se algumas pessoas estão tão ansiosas, né? Mas a gente fica aqui a expectativa, que a coisa, e tomara que seja segunda, né? Para ver esse jogo do Brasil e Japão. E agora, meu amigo, não começa de verdade não, que de hoje que a Copa do Mundo começou, a Copa do Mundo já começou há um tempo, mas agora começa as fases decisivas, começa aí a fase decisiva, o mata-mata, mata-mata que vai começar no domingo, ainda vamos ter algum jogo, terça-feira e sábado, então final de semana, a partir de domingo já começa o mata-mata, vai ter jogo difícil, vai ter jogo complicado, e assim, esse caminho da seleção brasileira até chegar na final vai ser difícil, então assim, a seleção do Japão é uma seleção bem agonizada, vamos ver o que vai dar. Se inscreve no canal, vai